Palmeirense, depois do fiasco do Palmeiras em São Januário contra o Vasco da Gama, que custou a liderança do Brasileirão ao Palmeiras, seu Bento e o Coste mandaram a real aí sobre a situação do Verdão. Olha aí. Final de jogo lá em São Januário, Vasco 2, Palmeiras 1. Olha, fazia tempo que o Palmeiras não perdia para o Vasco lá em São Januário, se não me engano, desde 2012. Quebra-se aí um tabu, um recorde que já havia quase mais de 14 anos. O Palmeiras, o Vasco não tinha um trunfo sobre o Palmeiras jogando lá em São Januário. Bom, primeiro tempo até que deu jogo. Eu já achei o começo do jogo do Palmeiras, os jogadores totalmente cansados, aí, pós-ressaca do título de domingo. Ainda consegue fazer um belo gol do Flaco, né? Um golaço do Flaco, né? Rapaz do céu, que bola tá jogando o Flaco esse ano. E o segundo tempo, então, praticamente não teve, só deu a equipe do Vasco, ficou em cima e acabou tomando a virada ali. E no finalzinho teve um lance do Alan e também um chute do Andrés, mas foi muito pouco. Eu acho que vamos lá, né? Domingo a gente volta para casa, aí sim eu acho que dá para a gente começar a pontuar mais umas coisas. O campeonato está no começo ainda, são 5 rodadas, muita coisa vai acontecer. Esse campeonato só termina em dezembro, só para você ter uma ideia. Perder não é legal, mas existem circunstâncias do que o Palmeiras passou na semana. Bora, que domingo, estamos de volta para casa. Só duas coisas, né? A primeira é que desde que eu sou criança, o gramado de São Januário é ruim. Se existe um estádio no Brasil que nunca teve um estádio com um gramado decente, tapete, é São Januário. É inacreditável. Nunca conseguiram deixar São Januário com gramado tapetão, que a gente fala, né? Aquela grama bonita. Nunca. Em segundo lugar, eu acho que o João Martins quis desviar o foco, né, do mau futebol do Palmeiras, porque se tava um batatal pro Palmeiras, também tava pro Vasco da Gama, né? Então tava um batatal pros dois, né? Então ganhou o que soube driblar mais as batatas, que no caso foi o Vasco da Gama. Ele aproveitou para tentar dar uma desviada, ele sabe que existe polêmica de gramado sintético com grama natural, então ele foi mais para essa linha para desviar um pouco o foco do mau futebol apresentado pelo Palmeiras, principalmente no segundo tempo. O que chama atenção e vai ser muito impopular o que eu vou falar agora é essa necessidade do Arias chegar e ser titular. Eu acho que o Alan já deu mostras, já tem o direito de ser o titular do Palmeiras, mas houve uma pressão muito grande e até estranho, porque a comissão do Abel Ferreira, ela não costuma cair na pressão de que esse jogador precisa ser titular. Ele ainda não mostrou. E aí, claro que a gente vai ter que ponderar. Ele foi titular em 2 jogos. O primeiro, impossível jogar do jeito que estava em Novo Horizonte, só poça, principalmente na faixa onde ele joga, onde ele atua, tinha muitas poças, e ontem também teve chuva, tudo mais, mas eu acho que ele poderia ir entrando aos pouquinhos, como o Abel sempre faz, até porque o titular da posição que ele está entrando, o Alan, estava muito bem, é um jogador de respeito, é um jogador que já estava mostrando os serviços, então talvez ainda tenha uma adaptação maior aí do John Arias, mas o fato é que ontem a gente foi para ver um colombiano, nós vimos outro, né? Porque o Andrés Gomes fez aquilo que se esperava do John Arias. Belíssimo jogador esse atacante colombiano do time do Vasco da Gama, Lima. E um outro ponto que me chama a atenção, que também para não falar que é engenheiro de obra pronta, eu venho falando do Kelvin na direita. Eu sou engenheiro. Eu sou engenheiro. Um abraço pro Silvano Purim. O Kelvin na lateral direita há muito tempo. Por quê? Porque pra mim a lateral direita dentro do Palmeiras é vista como uma posição que já tá resolvida, que já tá certa. Então, acho que desde o ano passado eu venho falando isso. Gia e Kelvin são 2 jogadores pra mim para compor elenco, que conseguem compor bem o elenco, se precisar. Agora, nenhum dos dois convenceu que tem capacidade de assumir uma titularidade, como o Piquerez já fez na lateral esquerda e mostrou que ele sim pode ser o dono da posição. Então o Palmeiras ele sempre fala em contratação zagueiro, meio-campista, centroavante, atacante de lado, mas nunca fala de lateral. Então assim, eu não entendo por que o Palmeiras ele nunca especula um reforço na lateral direita, principalmente na lateral direita. Outra coisa, o Arthur, lateral esquerdo da base, que entra um pouquinho ontem, ele é um jogador que teve oportunidades no Paulista e foi bem. O Abel, de repente, percebendo que o Jefité ele tá tendo dificuldades, ele pode gerar uma disputa na esquerda. O Piquerez é o dono da posição, mas o Jefité e o Arthur, eles podem competir um pouco mais ali para ver qual vai ser o reserva. E o Gilberto, ele poderia estar na direita também, ele tá emprestado ao Atlético Paranaense, jogador da base que foi muito bom,
que dá muitas assistências, e ele poderia também ali estar na disputa junto com o Giai e com o Kelvin na lateral direita. Pelo menos seria mais uma alternativa. Então, repito, não entendo porque o Palmeiras ele dá essa questão da lateral direita como algo resolvido, sendo que para mim está muito longe de estar resolvido. E você concorda com o nosso amigo da Energia 97 sobre o Kelvin? Eu concordo e assino embaixo tudo que ele falou aí sobre o Kelvin. Realmente, a lateral direita não está resolvida, coisa nenhuma. Então, quem está pensando isso no Palmeiras está absolutamente equivocado. Tem que trazer um lateral direito de nível para chegar e jogar. Agora, realmente, também tem outra situação. Não se encontra um lateral direito fácil, assim, barato, bom e barato. O que vai encontrar bom e barato é do nível do que está aí, né? E aí, talvez, por isso, o Palmeiras diga que está resolvido. Porque para trazer um do mesmo nível, pelo preço que se pode pagar, não vai trazer. Então, é difícil, é complicado. É uma faca de dois legumes, como diria o profeta aí, né? Como diria o poeta, na verdade. Então, meu irmão, vai trazer quem, né? Para colocar de lateral direito. É mais difícil do que trocar o técnico, né? Vai tirar o Abel, vai trazer quem? E o lateral, pior ainda, vai tirar o Kelvin e o Giai, vai trazer quem? Não que seja tirar eles, né? Mas tirar a titularidade. Vai tirar a titularidade para colocar quem? Quem vai chegar para tomar conta do lateral? Deixa aí a sua opinião. Quem você acha que seria um bom lateral direito para o Palmeiras contratar? Eu quero saber se você tem alguma sugestão. Vejo você no próximo vídeo. Deixa o like aí que ajuda bastante. Hype o vídeo. Avante palestra.